Bom, graças a Deus nós estamos aqui pela FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Isso aqui é o polo de Suzano. E a disciplina que nós vamos estudar é Eclesiologia, que é a doutrina da igreja. E nós vamos assim fazer apenas 3 aulas, tá bem? Nosso período aqui vai das 9 até as 11 da manhã. Então o que eu quero trazer para vocês aqui? A eclesiologia especificamente das Assembleias de Deus. Porque é bom a gente estudar a eclesiologia, a doutrina que fala sobre a igreja de uma forma geral. Mas melhor ainda é a gente falar sobre a nossa igreja, eu conhecer a nossa igreja, como que ela funciona, por que a Assembleia de Deus ela é do jeito que é e ela não é de outra maneira. Eclesiologia é a disciplina geral que estuda a igreja de uma forma geral. Mas aí ela vai estudar a igreja, como funciona a igreja católica, como que funciona a igreja anglicana, como funciona a igreja presbiteriana, a igreja batista, o pentecostalismo, quer dizer, muito ampla. E às vezes, por ser 3 aulas, não dá tempo da gente chegar na Assembleia de Deus. Quer dizer, a gente só chegou na metade do caminho. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um caminho inverso. A gente vai dar a Assembleia de Deus para as outras. Conhecer a nossa casa é melhor do que a gente não conhecer. Por isso que vocês veem que está aqui no quadro essa disposição. Nós vamos falar sobre a forma de governo, o ministério, serviços, departamentos e as lideranças. A FAESP ela disponibiliza aqui o livro didático, tá bem? Esse livro didático aqui. E dentro do livro didático, como vocês já sabem, tem o índice. Aí você vai ter lá Eclesiologia, doutrina da igreja, a origem da igreja, sistemas de governo da igreja e a missão da igreja. Quer dizer, eu já estou passando para sistemas. Ah, professor, mas eu gostaria de recuperar as outras aulas. Como que faz? Você anota o meu número de WhatsApp, eu vou mandar as aulas que eu estou fazendo aqui nas quintas-feiras. E nas quintas-feiras eu estou seguindo passo a passo. Então, tanto vocês podem assistir as aulas de hoje, quanto as de quinta-feira, e a mesma coisa dos irmãos de quinta podem assistir as aulas de sábado. Bem, mas tem que me pedir. A gente não publica para todo mundo. Me pede, aí eu envio o link e vocês assistem. Ah, não, já estudei o suficiente. Então, tá bom. A amizade é a mesma, né? Não muda nada. Então, vamos lá. Para falar da igreja, meus irmãos, eu escrevi um livro, que é esse daqui, ó, Igreja, Denominação e Ministério. Esse livro foi escrito em 2017, estamos em 2021. E é o livro onde a gente condensou o pensamento sobre a igreja. Condensou, quer dizer, colocou tudo juntinho. É o que precisa saber. O pastor Davi Fonseca ele escreveu um livro chamado Primeiro Nível Ministerial. Esse livro, Primeiro Nível Ministerial, é de eclesiologia da nossa igreja. Ele mostra como funciona o treinamento dos diáconos, das lideranças, dos departamentos, porque é o primeiro nível ministerial. Depois tem o segundo nível ministerial, que fala sobre os presbíteros, evangelistas e pastores. O segundo nível ministerial. São 2 livros que os irmãos podem comprar, e também para a área do discipulado, o pastor Davi escreveu um livro, Fazer Discípulos, né? Fazer os discípulos. São 3 livros que compõem a eclesiologia da Assembleia de Deus. Mas fica restrito só à Assembleia de Deus? Não. A maioria das igrejas... Pode ser, irmão? Tudo bem? Paz, amigo. Satisfação. Seja bem-vindo. Só me fala o nome, por favor. Qual é o nome do senhor? Andrei. Você já está na lista? Já, né? Já. O senhor? Cosme de Santana. Cadê? É novo. O senhor é novo? Isso. É. Cosme de Santana? De Santana. Mas rapaz, aqui é Suzano. Vem de longe, hein? Esse vem de longe. O senhor? Esse ama a Assembleia de Deus e vem de longe. Douglas? Isso. Também é novo? Novo também. Douglas do quê? De Paula. De Paula. Bom, sejam bem-vindos, tá? Obrigado. Sou o professor Rogério de Souza, tá bem? E vamos estar caminhando aí até onde o Senhor nos permitir. A disciplina é Eclesiologia, vocês não pegaram o livro ainda, né? Não. Depois o pastor Jean passa para vocês o livro. E aqui está a pauta para nós estudarmos. A nossa aula vai até às 11 da manhã. E como eu já estava dizendo, todas as aulas são gravadas, tá bem? Depois elas são enviadas para quem me pediu o link. O número é esse daqui, tá bom? É um canal que eu mantenho no YouTube, mas aí é um canal do professor Rogério de Souza, não é especificamente da FAESP. Mas eu coloco todas as aulas que eu venho ministrando desde 2012 lá. Deus me abriu uma portinha aqui, eu entro, nem que seja estreita, e me espremo lá e faço o vídeo. E graças a Deus o Senhor tem dado misericórdia,
o canal está acontecendo. Vamos lá, doutrina da igreja. Eclesiologia é o estudo sobre a igreja. Tá, irmão? Tudo bem com o senhor? É, graças a Deus. Bem. Qual que é o nome do senhor? José Edson Brantas. Seja bem-vindo, irmão. Vamos lá. Assembleia de Deus, tá? A gente vai falar da eclesiologia da Assembleia de Deus para depois partir para as outras eclesiologias. A Assembleia de Deus ela tem também a sua forma de governo. Você pode organizar uma igreja de uma maneira episcopal. Você pode organizar uma igreja de uma maneira congregacional. Você pode organizar a igreja de uma forma presbiteriana ou magisterial, magistério. São 4 formas que você pode organizar. Aí eu vou explicar. Episcopal é onde a autoridade é o bispo. Bispo. Episcopoi no grego. Tá bem? Vou escrever aqui, ó. Episcopoi. O episcopoi é o bispo. Essa palavra significa supervisor. Tá bem? Ó. Episcopoi é o super, tá bem? Está superior. Visor, ó. É aquele que tem que ter uma visão acima de todo mundo, ou por todo mundo, ou a favor de todo mundo. Tem que contemplar tudo. E a Assembleia de Deus, ela adota essa forma de governo. É assim que ela se organiza. É uma igreja episcopal. Nós temos um pastor presidente do ministério. Esse pastor presidente, ele é o bispo. Ah, mas ele não recebe o nome de bispo, não precisa. Ele tem a função episcopal. Quer dizer, todo o trabalho que está acontecendo na nova congregação que está sendo fundada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, e se está ligada ao nosso pastor presidente, esta congregação está sob a supervisão dele. Está ligada organicamente à sede do Belém. Organicamente. O que significa organicamente? Somos um só corpo. Se eu não tenho comunhão com o meu pastor presidente, mesmo que ele esteja lá a 1000 quilômetros de distância, eu não pertenço a esse ministério. Eu preciso pertencer a esse ministério primeiro organicamente. Organicamente é o reconhecimento que eu tenho da pessoa que ele é. Eu não preciso de credencial, não preciso de protocolo, não tenho que assinar documento, não tenho que ser mandado para isso daqui. Eu só tenho que ter coração de olhar para aquela pessoa e dizer: Deus levantou e ele é o meu pastor. Se você olha para a pessoa do seu pastor presidente e sabe que ele é e o considera, você está ligado com ele. Não, aquele cara lá não é meu pastor não, ele é uma figura tarimbada lá que está na hora de morrer. Você não tem comunhão com ele. Você está fazendo a oração do bruxo, do feiticeiro. Está se quebrando do próprio organismo. Você está quebrando a unidade do organismo. Você não precisa ser, como no catolicismo, beijar o anel dele. Não precisa. Precisa beijar o anel do pastor presidente, mas que você deve, com muita humildade, fraternidade e reconhecimento da pessoa que ele é diante do ministério, isso deve-se. A partir do momento em que você tem plena discordância do seu presidente local ou à distância, a melhor coisa que você tem a fazer enquanto pessoa é dizer o seguinte: olha, eu estou me desmembrando deste ministério para que eu possa continuar na minha comunhão com Deus. Agora, existe fogo amigo. Nesse fogo amigo, que não é tão amigo assim, nesse fogo amigo é que o pessoal faz aquele trabalho de feiticeiro mesmo, confabulações para ficar falando mal do pastor lá em cima e consequentemente mal de todo o ministério, o que vai chegar também ao pastor local. Por quê? Porque você está ligado a uma igreja local, que está ligado a um pastor setorial, que está ligado a um pastor presidente, que está ligado a uma convenção, está tudo ligado. Essa energia elétrica que está chegando para nós aqui não é a Assembleia de Deus que está produzindo para nós. Nós temos uma distribuidora de energia elétrica e ela é só a distribuidora, ela não é a usina. Então ela não está gerando, mas está chegando, não está? E uma hora a gente vai ter que pagar a conta, não tem? Vamos pagar para quem? Vamos pagar para a distribuidora que vai repassar para a usina. Está tudo ligado. Ah, eu não quero a luz que vem da usina. Vai ali no quadro de força ali, desliga tudo, vai no poste e pede o desligamento. Faz a sua própria usina. O que vocês acham? Você não quer pagar a conta de energia? Você acha que é uma injustiça muito grande ficar ligado usando a energia? Então vai ali, faz a sua própria usina, faz a sua própria distribuidora, faz o seu próprio quadro de força e gera a sua própria energia. Tem jeito? Tem jeito. Como que faz? Coloca teto solar. De qualquer maneira vai ter um gasto. Não, então, vai ter um gasto. O que você acha?
a gente tirar toda a energia do poste e colocar aqui, para abastecer essa igreja, vamos colocar aqui teto solar. Quanto vai sair isso aí? Quantas contas de luz teria que ser paga para poder colocar teto solar aqui para sustentar essa igreja? Quantos? 30 anos para pagar? O que vocês acham? Ou o que é mais fácil? Pegar e pagar parcelado lá uma conta de luz por mês? Porque alguém já fez o serviço para a gente. A Assembleia de Deus, do jeito que ela está hoje aqui, ela é um ministério que ela está pronto. Ela está pronta, ela não está mais engatinhando. É um ministério que já está pronto. Eu vou ficar um pouco restrito à Assembleia de Deus, mas isso aqui pode ser aplicado a qualquer denominação no Brasil. Quer dizer, o evangelismo no Brasil, o evangelicalismo, a plantação de igrejas aqui, o solo é bom, não está difícil. Não está difícil. Agora, eu tenho que manter primeiro a minha comunhão orgânica com os meus pastores, com os meus irmãos, com as lideranças, com os departamentos. Em segundo lugar, eu vou manter a minha organização organizacional. Então, organização, organismo e organização. Organizacional, por que organizacional? Você tem que estar membrado, vai receber um cartão de membro, vai estar alocado em um departamento da igreja. Se não tiver em nenhum departamento, ou é membro do ministério. Qualquer igreja que você for ali, não precisa apresentar muito bem a credencial, mas tem que estar em comunhão com Deus. Se for um culto de Santa Ceia, você vai participar, vai ser recebido como irmão. Se for um congresso, vai ser convidado para cantar, para pregar, para representar o pastor. Mas tudo isso aí, organização. Por quê? Porque está muito fácil hoje eu forjar uma credencial. Existe uma impressora, e essa impressora é uma impressora 3D, se eu quiser. Se eu quiser, eu faço uma credencial que fica brilhando no espaço. Eu abro o celular e mostro, aqui é a minha credencial. Por isso, não basta apenas ser organismo, estar em comunhão, mas tem que ter uma organização onde eu possa ter certeza de que você não é um charlatão que está chegando aqui para poder pregar uma peça nos irmãos. E tem bastante. Tem bastante. Por isso a gente se organiza para colocar filtros, não por causa dos bons. O apóstolo Paulo falou que a lei não é por causa dos bons, é por causa dos maus. Então a organização, a regra, a disciplina, sabe, aquele tirocínio, aquele cuidado, não é por causa dos irmãos que são honestos, que são homens e mulheres de Deus, é por causa da turma do mal, que o joio está grudado no trigo. E assim, se a gente não identificar quem é joio, o trigo vai embora. Por isso, organização, vocês vão ver que os regramentos estão acontecendo na sociedade. É cartão de vacina para lá, é não sei o que para cá, é máscara para não sei o que, é biometria, é audiometria, é timbre da voz, é reconhecimento facial. Estão filtrando tudo e isso está chegando na igreja. Nos Estados Unidos não, no Rio de Janeiro está sendo exigido o passaporte sanitário para congregar nas grandes igrejas, porque é lei municipal. Então não em todo o estado do Rio de Janeiro, mas teve aglomeração de pessoas, cadê o seu cartão de vacina? E a igreja do Rio de Janeiro tem que se submeter a esta ordem civil, não tem nada demais. Foi lá, vacinou? Vacinei, está aqui o meu cartão. Você não é o Paraíba, mas está aqui o meu cartão. Você entra, congrega e sai. Daqui a pouco todo mundo já sabe, você já apresentou uma, 2 vezes, já sabe que você está vacinado, né? Timbrado, autorizado, vai lá e congrega. Não quero apresentar o meu cartão de vacina, não congrega, fica em casa. Por enquanto está assim. Daqui a pouco vou na sua casa bater lá para saber o seguinte: não vacinou ainda? Trouxemos o pessoal da saúde aqui, vai ter que vacinar de qualquer jeito. Daqui a pouco vai ser assim. E isso que está acontecendo na sociedade lá fora vai alcançar a igreja na sua totalidade, porque ela é uma organização dentro de uma sociedade civil. O Brasil é uma nação que tem as suas leis federais, estaduais e municipais. E por fato da igreja ser também uma instituição, pessoa física, um CNPJ, ela tem obrigação de cumprir as leis do Estado. Não quero cumprir as leis do Estado. Fecha as portas e cada um vai congregar na sua própria casa. Entenderam como funciona? Dessa maneira, irmãos e irmãs, a gente tem aqui a forma de organização da nossa igreja, que a gente chama de forma de governo. Eu disse para os irmãos que pode ser episcopal, tem um supervisor, poderia ser congregacional, como é a Igreja Batista. Então a Igreja Batista ela é congregacional, não é igual à nossa. O pastor é levantado pela congregação. Pode acontecer, não acontece porque o pessoal da Igreja Batista tem muita sabedoria para isso.
Mas pode acontecer do presidente da igreja ser uma pessoa e o pastor ser outra. Eles podem eleger o presidente da igreja e eles podem contratar um pastor. Tanto a Igreja Batista da Convenção regular quanto da Convenção Nacional. A Nacional ela é carismática, crê nos dons do Espírito Santo. E a Igreja Batista regular não crê na manifestação dos dons do Espírito Santo para a era presente. Então um é pentecostal e a outra não. Só que assim, eles não gostam de ser chamados de pentecostais, tá vendo? Eles são chamados de renovados, Igreja Batista renovada. Se chamar de pentecostal, eles falam, você está errado, nós não somos pentecostal. Quem são os pentecostais? Estão certo. Pentecostais são os assembleanos, a partir da Assembleia de Deus. Assembleanos, da Congregação Cristã do Brasil, da Igreja do Evangelho Quadrangular, Deus é Amor, o Brasil para Cristo. Esses são os pentecostais históricos. Depois desses pentecostais históricos, aí vem as demais que são chamadas de neopentecostais, novos pentecostais. Turma que surgiu a partir dos anos 80, anos 90. Antes dos anos 80, pentecostais. Depois dos anos 80, pentecostais e neopentecostais. Por isso os batistas não querem ser chamados de pentecostais, porque eles são antes dos assembleanos. São antes, eles já estavam aqui. Quando Dom Pedro II abriu os portos para que os ingleses chegassem aqui, a partir de 1822, quando ele abriu os portos, foi também concedido liberdade de culto aos protestantes, porque não era permitido, era só católico. E os protestantes podiam construir igrejas desde que não tivesse cruz do lado de fora. Tinha que ser uma casa comum. Dentro de uma casa comum, sem símbolo de cristianismo, podia-se fazer uma igreja. Dom Pedro II deu essa liberdade. Com isso vieram os luteranos, os presbiterianos, os metodistas e os batistas. Vieram para o Brasil. Portanto, os batistas chegaram aqui no século XIX e os assembleanos começaram a partir do século XX. Por isso que os batistas não querem ser chamados de pentecostais, eles já estavam aqui. Não eram grandes igrejas batistas, eram pequenas igrejas batistas, 30 pessoas, 50 pessoas, pequenas congregações, muito pouca gente mesmo. Os batistas eles não vieram com a mesma força para o Brasil do que eles foram para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos deu mais certo. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, quem colonizou era a Inglaterra, e os batistas eles surgiram na Inglaterra. Então eles saíam da Inglaterra e iam para os Estados Unidos e faziam congregações batistas. Então lá eles eram fortes. Aqui no Brasil não, quem colonizou o Brasil foram os portugueses. Os portugueses são de profissão católica. Dom Pedro ele era católico. E qual que é a forma de governo no catolicismo? Episcopal. O catolicismo é episcopal, o Papa toma conta. Quer dizer, e lá na Inglaterra, qual que era a igreja da Inglaterra? Os anglicanos. Qual que é a forma de governo dos anglicanos? Eles são como tem o parlamento lá, eles são presbiterianos. Os presbiterianos, embora que o chefe da igreja da Inglaterra é o rei, ele é o chefe, mas a forma de governo da igreja da Inglaterra é presbiteriana também. Eles têm ali a Câmara dos Lordes ou a Câmara dos Comuns. Os bispos formam um colegiado de bispos. Então você tem ali um parlamentarismo que é a forma de governo dos presbiterianos. Os presbiterianos eles formam um presbitério. Nesse presbitério tem as funções pastorais, são pastores que formam o colégio dos presbiterianos, e dentro desses presbiterianos é que se levanta o pastor da igreja. Quem escolhe o pastor da igreja na igreja presbiteriana? Os presbíteros. Como? Se reúnem em colegiado, fazem votação e um dentre eles se torna o primeiro entre os iguais. É a mesma forma de governo dos anglicanos. Então lá na Inglaterra você tinha o anglicanismo, que é presbiteriano, e da Inglaterra fundou as colônias dos Estados Unidos, e na Inglaterra surgiram os batistas. Por isso, quando os batistas foram para os Estados Unidos, que eles estavam em busca de independência, foram respeitados, porque lá a forma de governo é congregacional ou colegiada, presbiteriana. Deu para compreender? A senhora conseguiu compreender? Deixa eu dar uma desenhada aqui. Tá? Então aqui, ó, essa aqui é a forma presbiteriana, ó. Você tem um colegiado, você tem os presbíteros aqui. Então cada presbítero aqui é igual a outro presbítero. Isso aqui chama-se presbiterianismo, ó. Presbitério. Esse presbitério se reúne
e escolhe qual que vai ser o primeiro entre os iguais, ó, sinal de igual, tá vendo? Então, um desses aqui é que vai ser o pastor, o que manda. E os demais, em colegiado, vão seguir as suas orientações. Só que ele não resolve nada sozinho. Toda decisão que ele tem que tomar de ministério, aqui ó, de ministério, ele tem que reunir o colégio para que o colégio decida junto com ele, presbiterianismo. Aonde que acontece isso aqui? Na Inglaterra. A Inglaterra foi ela que colonizou os Estados Unidos. Só que na Inglaterra também surgiram os batistas. Aqui, ó, os batistas. E como que é entre os batistas? Eles são congregacionais. Como que é congregacional? Reúne toda a igreja, aqui, ó. Reúne toda a igreja, de irmãos, também, de irmãos, e a igreja vai escolher um desses aqui que vai ser o pastor da igreja. E vai dar um período de mandato para ele, 2 anos, 4 anos, 6 anos, vitalício. Quem decide isso? A igreja decide isso, não é o presbitério. Aqui é o presbitério, ministério. Aqui é a igreja, membro. Batizou, está no rol de membros, entra para a assembleia, faz a votação, escolhe o pastor da igreja e dá mandato para ele. A igreja pode escolher um pastor e pode escolher um pastor presidente, diferente. Os batistas, geralmente, eles chamam o pastor de pastor presidente, dá toda a autoridade para ele e dá um mandato para ele. E depois de 2 ou 4 anos, reúne a assembleia de novo, faz uma nova votação para saber se esse pastor continua ou se ele é demitido. Se esse pastor aqui entrar em algum caso aqui de indisciplina, de indecência, de corrupção, é demitido sumariamente. Quer dizer, a igreja se reúne e fala: o senhor está despedido, demitido, pode ir embora. Aí ele pega a malinha dele, a família dele e vai fazer outra coisa da vida. Ou fica aqui em disciplina na igreja. Essa é a forma congregacional, tá bem? De se organizar uma igreja. Não é assim que a Assembleia de Deus funciona. A Assembleia de Deus ela é episcopal. Professor. Melhorou? Conseguiu entender melhor, meu? O senhor entendeu? Senhores? Professor, então, os presbiterianos, eles são anglicanos e a batista congregacional. Não, os anglicanos eles têm uma forma de governo presbiteriano. Agora, os presbiterianos é uma outra denominação, é um outro ramo da reforma. Aí você tem que ter essa distinção entre os anglicanos, que têm uma forma de governo presbiteriana, e os presbiterianos, que têm uma forma de governo presbiteriana também. Tá? Para não... Isso. Quem é que veio aqui para o Brasil? O catolicismo. Como que o catolicismo é? Ele é episcopal, quer dizer, o bispo, o papa, o pai dos pais. Por isso que é chamado de papa. E na hora que os batistas chegaram aqui no Brasil, que os brasileiros estão acostumados a seguir uma só orientação, porque o vigário é substituto do Filho de Deus, por isso que ele é chamado de vigário. A palavra vigário é isso mesmo, está substituto. Os brasileiros estão acostumados a seguir a ordem do pai e do papa e do padre. O que o padre falou? O que o vigário falou? Se o pai não falou, se o papa não falou, a gente não vai fazer. Por isso que os batistas chegaram aqui com a ideia dos americanos ou dos anglicanos. Vamos dar liberdade? Vamos ouvir o povo brasileiro? Vamos levantar nossos pastores aqui? Nós não sabemos fazer isso. Não precisa fazer isso não. A gente decide aí, diz que a gente tem que fazer, que a gente faz. Por isso os batistas eles eram em menor número aqui no Brasil. Menor número, que eles tinham uma outra forma de governo. Quando chegou aqui os nossos missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre, nossos que fundaram a Assembleia de Deus, eles vieram da Europa. Eles vieram da Europa com uma formação batista. Formação. Eles eram batistas, tradicionais. Mas eles são da Europa e a Europa ela é presbiteriana. Grande parte da Europa, as igrejas são presbiterianas. Resolve tudo em colegiado, ou então resolve tudo com a igreja, os batistas. Teve o surgimento do pentecostalismo lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos, depois da libertação dos escravos que aconteceu lá, ou das guerras civis que aconteceram lá, aí tinham igrejas brancas e igrejas negras. Cara, você é negro, você não vai congregar na nossa igreja branca. Aqui você não é tão bem-vindo assim, você não vai ter seu espaço. Vai para a comunidade negra, a amizade é a mesma. Mesmo depois da emancipação dos escravos ou libertação dos escravos lá nos Estados Unidos,
os negros começaram a organizar as próprias igrejas com a própria liturgia e com o próprio culto em língua americana. E foram dando mais liberdade porque os negros, um pouco mais festivos, um pouco mais abertos, vieram da África, um país mais quente, né, mais calorento, portanto mais expansivo. O culto da igreja dos negros era mais avivado, mais animado, mais empolgado, mais livre. E dos presbiterianos ou dos anglicanos que estavam lá nos Estados Unidos, mais regrado, mais escrito, mais litúrgico, mais frio, sabe? mais comedido. Então os brancos nas suas igrejas e os negros nas suas igrejas. E foi nessas igrejas negras, quer dizer, que começou a busca pelo Espírito Santo com mais entusiasmo, ainda mantém aquela forma de governo meio episcopal e meio congregacional. É assim que eram as igrejas negras, tá? Por causa que eles são de matriz anglicana, a forma de governo. Mas os negros começam a dar mais liberdade. Os batistas pegam fogo nos Estados Unidos, a grande maioria. Oi? Que os batistas pegam fogo lá nos Estados Unidos? Isso, pega fogo que eu falo assim. Tem mais número. Você tem igrejas batistas brancas e igrejas batistas negras. Estamos no século XIX, tá? Estou falando do início do pentecostalismo. Então tem igreja branca e igreja negra, e existe igreja batista branca e igreja batista negra. Pronto. E nas igrejas batistas negras, que são congregacionais, quer dizer, vamos resolver entre nós aqui, não precisa ninguém lá de fora fazer ingerência aqui na nossa igreja. Quem fundou essa comunidade somos nós, quem lê a Bíblia aqui somos nós, quem organiza a sociedade somos nós.